Rema, rema, paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos, amigos, irmãos e simpatizantes aqui do nosso canal LS Podcast. Hoje temos um testemunho muito forte. Aconselho, se você gosta de ouvir algo que venha realmente mexer no seu coração, algo forte, da parte de Deus, assista, fica até o final desse vídeo. Deus vai usar grandemente o nosso pastor Selmar, que vai estar trazendo para nós um testemunho muito forte, né? De ex-mendigo de rua, morador de rua. Deus resgatou ele, Deus trabalhou na vida dele, e ele vai contar detalhes da sua transformação que Deus fez na sua vida. Então eu aconselho você que gosta de ouvir algo transformador da parte de Deus, porque Deus faz milagre através da vida de cada um que se entrega na presença dele. E não é assim diferente na vida do nosso irmão, pastor Selmar. E eu tenho certeza que Deus vai trabalhar grandemente. Lembrando que foi feita essa transmissão diretamente de São Paulo, da Grande São Paulo, aqui para o interior de São Paulo. E a gente gravou via chamado WhatsApp. Então pode ser que em algum momento, pode ser que dê algum pico, alguma coisinha, mas é coisa muito relevante. Dá para entender claramente a mensagem e ela é objetiva, né? Esse testemunho abençoado e maravilhoso do nosso irmão, pastor Selmar. Que Deus venha abençoar grandemente nosso pastor Selmar, por ter aceitado esse convite, a estar aqui testemunhando, trazendo o seu testemunho aqui no nosso LS Podcast. Também agradeço também ao nosso querido irmão evangelista Rogério Soares, por ter assim feito esse contato, esse link com o nosso irmão e com outros irmãos que ele vai passar para nós contato, aqueles que estão disponíveis e têm realmente vontade de contar o seu testemunho para a glória de Deus. Sem delongas, eu gostaria de agradecer a todos os inscritos, todos os irmãos aqui do nosso canal. Muito obrigado aos novos inscritos que estão chegando. Deus abençoe também a todos vocês. E lembrando, se for novo por aqui e gostar do assunto, do conteúdo, se inscreva, será uma honra tê-lo aqui conosco. Vamos direto ao que interessa, ao testemunho do nosso amigo e irmão, pastor Selmar. Deus abençoe e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Boa noite, a paz do Senhor Jesus, né, a todos, ao pastor Lázaro, né, Senhor, que Deus abençoe sempre, né, que venha expandir, né, para todo o Brasil esse áudio, que chegue até pessoas que estão necessitando de conhecer Jesus, né, através do nosso testemunho. E o testemunho, a árvore se conhece pelo bom fruto, né? Sim. Os frutos do cristão é que faz discípulo, não é? Eu vou começar aqui a minha história, que foi lá nos anos 1970, 71, 72, quando eu comecei a saber, a entender algo. Aí eu fui visitar o meu pai. O meu pai tinha separado da minha mãe. Eu fui visitar o meu pai na cadeia, né? Com essa faixa de 7 anos. É isso que eu me lembro dessa época. E aí eu fui um menino assim, muito judiado pela minha mãe. Não sei porque meu pai foi embora. Ele foi embora e não deu notícia, voltou depois de um ano. E quando voltou depois de um ano, ela tinha outro homem, né? Ela não esperou mais. E aí eu fui aquele menino assim que era o último a comer. Eu era o último em todas as coisas eu era o último, né? Eu não tinha uma roupa para vestir, eu não tinha um sapato para calçar, eu não tinha nada. E aí ela conheceu este homem, esse novo marido dela, e me levou. Esse homem tinha uma fazenda de cacau na cidade lá de Itabuna, Bahia. E lá, para me poder sustentar, com 7 anos, lá tinha umas olarias, chamava olaria na época, né, que fazia tijolo, telha. E eu tinha que carregar telha, tijolo, ajudar, carregar água, se eu quisesse me alimentar, não é? Então já começou aqui, eu não tinha uma cama para dormir, era uma chamada esteira, aquela esteira de taboa, que eles faziam taboa lá no sul da Bahia, um colchão e não tinha travesseiro, né? A minha cama era um lençol bem fino, que não dava nem para poder me cobrir direito.
E daí começou a minha jornada. Aí eu não aceitava aquela jornada, né? E ela começou envolvida no candomblé, disse que os guias dela salvou ela da morte e que ela, pro resto da vida dela, dizendo ela, que ela ia dar seguimento à vida, esses guias, cuidar dele, ia fazer tudo, né? Porque ela devia a vida a ele. E dessa história aí, eu comecei a sofrer. Aí esse padrasto morreu, aí veio um primo dela, ela casou com esse primo, e esse primo, ele colocava eu tinha que fazer tudo, tinha que botar para trabalhar, aquele jovem, estudar nada. Também eu tive uma culpa, porque eu fiquei tão revoltado da vida que eu não queria estudar. Eu não queria estudar, porque eu achava assim um pouco, na época, eu não tinha muito entendimento, era ignorante, e eu achava que ela me deveria tratar melhor como filho, não é? Então ele mandou ele me espancar, ele me espancava tanto que eu saía pelos cacau, pelas roças de cacau, eu apanhava direto, apanhava de uma chamada Baía de Facão, e eu ficava todo arrebentado. Aí eu passava o quê? 3 dias, 4 dias para chegar em casa, com medo. Então, era constante isso. Aí eu tomei, falei, não vou aparecer mais aí. Aí ele me colocou para fora de casa. Agora eu ia para onde? Lá em casa só tinha gente de candomblé. Aí eu procurava um abrigo com aquelas pessoas que iam lá. Aí eu passava 1 dia, 2 dias, as pessoas me botavam para a rua. Aí eu andava de pé, 15, 30, 40, 50 quilômetros a pé. Aí eu sabia onde a pessoa morava, eu não tinha dinheiro para ir, não tinha sandália para calçar, eu andava de pé. Lá tem a rodovia, a BR-116, e tem aquelas pedrinhas dos acostamentos. Poxa, eu andava aquilo tudo ali a pé. Né? As pedras, eu não sentia mais dores no pé. Né? As sandálias que eu tinha quebrava, eu andava pelo cacau. Mas uma busca do nada. O que eu queria era um abrigo, era lugar para comer, era lugar para dormir. Então eu me oferecia para aquelas pessoas, olha, eu não posso ajudar vocês, não, só para me ter o abrigo, para me comer e tal, eu não quero dinheiro, não, eu só quero ajudar, algo que eu possa fazer. Não. Passava assim 2, 3 dias na casa de alguém, ele já pediu para ir embora, aí eu comecei a andar. Mas todo quanto que eu andava, eu tinha que retornar para a casa da minha mãe, porque eu não achava lugar. E quando eu chegava lá, eu só conseguia dormir 1 dia, porque no outro, não, ele tem que ir embora. Esse primo da minha mãe, que era meu padrasto, ele tem que ir embora, ele não pode ficar aqui. Então, aquela pessoa, aquela criança que foi açoitado, rejeitado, não teve pai, vi meu pai preso, a minha mãe me desprezou, né? Me desprezou, e eu fiquei naquele, não tinha como eu voltava para lá, porque o único lugar que eu poderia achar abrigo era lá, e eu não achava. Aí tinha aquelas olarias, eu chegava assim, com medo à noite, muito escuro, aquelas fazendas de cacau era muito escura, e aí eu chegava escondido para saber se ele estava. Muitas vezes eu tinha que comer, saía correndo, porque se ele chegasse, ele me batia. Aí ele começou a dar tiro para cima, né? Que eu não chegasse lá, que eu não chegasse nessa casa, né? Então, a casa que pertencia à minha mãe, eu não poderia chegar. Mas tudo isso com o apoio dela, né? Eu fui o único que foi açoitado para fora, para morrer. Você pensa aquela pessoa que é soltada assim, ó, na rua? Solta aí na rua. Eu fui soltado desse jeito, para morrer. Para morrer. Pessoas corriam atrás de mim com facão, que era uma cidade violenta, até hoje é violenta, mas não me pegava. Então, esse sofrimento foi muito grande,
fui trabalhar na fazenda na época. Aí, descalço, aí o homem falou, olha, aqui você pega uma feira e você vai trabalhar, né? Falei, tá, beleza. Peguei, mandaram roçar uma manga, aquela negócio de botar gado, aquelas coisas. E quando eu estava lá roçando, tem uns besouros chamados mangangá. Mordeu no meu pé, fiquei com 2 pés, um pé direito, sem poder andar. Aí eu só tinha uma calça. Aí tinha um rapaz, que era andarilho também, ele levou essa calça a mim embora. Eu fiquei sem nada, não é? Sem nada. Eu não podia trabalhar, o cara me botou para fora. Aí tinha um povo de uma fazenda vizinha, eu consegui falar, olha, eu vou trabalhar para vocês, vocês conseguem comprar uma calça para mim? Porque eu não tenho. Aí eu peguei amizade, tinha uns rapazes mais jovens, eles me deram até um apoio. Aí eles conseguiram uma calça, eu consegui pegar um dinheiro, só que eu não ficava, eu também, quando eu queria ficar em um lugar, eu não conseguia. E quando eu queria ficar, as pessoas me botavam para fora, né? Esse lugar, aí eu comecei a andar. Aí eu falei, eu vou para Salvador, Bahia. Eu vou para Salvador. Aí eu comecei a andar, e consegui uma carona até Salvador. Cheguei a Salvador, eu procurei a albergue, né? Aqueles albergues, aquelas pessoas que falam, tem um albergue ali para você ir. E tem uma igreja lá chamada São Francisco, na época, que dava comida aos mendigos. Aí eu fui, fiquei no meio dos mendigos, pegava fila, pegava aquela comida. Foi aí que veio outro tipo de derrota para a minha vida. Eu comecei a me relacionar com um homem sexual. Por quê? Por causa do abrigo, né? Por causa do abrigo. Então, eu comecei a relacionar, essa foi a pior parte da minha vida, comecei a relacionar com um homem sexual e ficava atrás ali porque tinha um abrigo, tinha uma casa, tinha uma comida. E isso passou mais ou menos 4 a 5 anos. Aí, quando eu consegui entrar no exército na época, né? Eu consegui ir para o exército. Aí a minha vida começou a dar um passo. Aí, quando eu consegui entrar no exército, os primeiros 2 meses, aí o major falou assim, olha, você quer visitar seu parente? Ah, mora longe, mora em Itabuna. Aí eu fui lá. Aí eu fui até fardado, encontrei esse primo meu, ele tomou um susto, né? Ah, falou, isso aí é um ladrão, isso aí deve ter roubado essa farda, aí dizendo que é soldado, não é? Aí dessa parte aí, eu passei lá, visitei ela, só que eu não conseguia ter mágoa da minha mãe. Tudo que ela fez comigo, eu não conseguia, porque eu não tinha aquele entendimento, eu só achava que eu não prestava. Eu fazia coisas, aquilo eu me revoltei, eu fiz muita coisa. Eu começava também a roubar dinheiro de casa, porque ninguém me dava nada. Eu não aguentava ver dinheiro fácil que eu pegava da minha mãe. Eu pegava tudo, porque eu era muito discriminado. Quer dizer, não justifica uma coisa com a outra. Mas como era tão discriminado, então eu pegava. Então ninguém me queria. Eu comia os leites, aquele na época leite nenhum da minha irmã que morreu, comia o leite dos meninos tudo. Eu fazia aquela revolta, aquela coisa, de não achar abrigo, não achar nada. Todo mundo tinha roupa e não tinha. Às vezes eu andava com a sandália com o pé só. Aí me chamaram para uma festa uma vez que eu fui, na época, que eu só tinha um par de sandália, com o outro prego não cabia mais. Aí eu fiquei na parede na festa, com o pé que estava sem sandália, estava na parede. E o outro estava no chão. E uma camisa rasgada aqui, um short que ela fazia, para mim, um pano chamado estampado, na época chamava chita, na Bahia, né? E ficava um lado, uma perna maior do que a outra. Então, aquele homem que sofreu mesmo, pensa que é sofrer. Aí, quando esse primo meu foi embora, deixou ela na miséria, aí ela me chamou para tomar conta da fazenda. Eu fui.
Quando eu cheguei lá, já tinha outro lá tomando conta da fazenda. Eu dei baixa lá no exército e fui. Esse cara queria me matar. Esse cara tomava conta da fazenda e ninguém tocava. Aí eu ficava indo para Salvador e indo para Itabuna. Indo para Salvador, indo para Itabuna. Todo lugar que eu ia, puxava para ela. Todo lugar que eu ia, eu me puxava para ela. Eu ficava assim, desorientado. Eu não conseguia nada firme. Nada firme, né? Até quando eu comecei a trabalhar na época de segurança, eu comecei a me prostituir muito com mulheres. Eu não tinha uma pessoa certa. Até no dia que eu fui fazer uma pintura na casa de um pessoal da Assembleia de Deus, um irmão chamado Irmão Trigueiros. Ele era um ex da Marinha, só que ele tinha um problema psicológico. Ele dava uma surra nos meninos em meia hora. Meia hora os meninos caíam no cinturão. Eu fui pintar a casa dele na época, eu entendo um pouco, aprendi a pintura na época, e ele batia muito na criança, mas apanhava mesmo. As crianças apanhavam muito. E aquilo foi um lugar que eu aceitei Jesus, mas falei, vou aceitar, mas eu não sabia, porque eu vinha de candomblé. Candomblé, as pessoas chegam lá querendo as coisas. Olha, eu vou fazer um trabalho para você, e é X, para você conseguir algo na sua vida. Caçula ou mais velho? Essa idade que eu comecei, essa idade eu comecei aos 12 anos. Esse sofrimento foi aos 12 anos. Eu vou começar resumindo de novo. Não, pode continuar de onde você parou mesmo. Pode continuar, né? Pode, depois eu emendo. Aí essa época do meu sofrimento começou aos 12 anos, né? Aos 12 anos, porque eu comecei uma discussão com o meu padrasto, que eu não aceitava ele me bater. E aí ele foi tomando medo de mim na época, eu consegui enfrentar ele. Aí ele ficou com medo, né? Ele passou a ter medo e começava a vir armado, né? Para mim, começava a vir armado. E foi daí que eu saí de uma vez da casa de minha mãe. Aí ele disse para mim, falou assim, olha, como você faz o seguinte, olha, eles mandaram aqui para São Paulo na época, isso foi em 81. Aí ele falou, olha, eu vou te dar mais uma chance, vou comprar umas roupas para você ali, uma roupa, um sapato, tal. Você vai embora, você esquece que tem mãe. Você fala que não existe mãe não, que perdeu o documento, não sabe, que você não tem mãe, você não tem parente, você não tem ninguém. Aí quando eu chego em São Paulo, vim morar com minha prima botou para fora, comecei a dormir na rua em São Paulo, aqui em São Paulo na época, em 82. Eu sei que ninguém me aceitava. Aí eu comecei a dormir na rua, né? Mas o que esse testemunho meu, ele é... Porque Deus, ele poupou a minha vida o tempo inteiro. Não era para mim estar vivo nessa jornada, nessa trajetória de vida que eu tinha. Né? Que dos 7 até os 12, eu ainda consegui viver com eles. Mesmo assim, mesmo apanhando direto, eu consegui. Mas quando foi com os 12 anos de idade, eu comecei a sair. Eu falei, não aguento mais apanhar. Eu não aguento mais, eu apanhava, ela me engarguelava, que saía sangue. Ela quebrou minha cabeça, jogava laxa de lenha, né? E além dele ainda, mas ele me batia mesmo, que eu ficava todo quebrado. Aí eu falei, não. Aí foi quando eu saí, vim para Salvador, resumindo, vim para Salvador, fui ser soldado, né? E ele largou ela, aí ela me chamou para tomar conta da fazenda. Aí quando eu cheguei lá, tinha um senhor tomando conta, só que ele não deixava eu tomar conta. Aí teve uma briga lá, ele queria me matar, né? Aí eu peguei e falei, olha, a partir de hoje eu não fico mais aqui. Aí eu vinha para Salvador e voltava para a casa dela. Vinha para Salvador e voltava para a casa dela. Tudo me puxava para lá. Porque ela disse que queria fazer um trabalho em mim,
que eu era para ser um pai de chiqueiro, né? Que Pai Santo só Jesus, que eu era para ser um pai de chiqueiro, e que eu tinha um dom, né? Aquele dom. Chega uma pessoa endemoniada lá, eu colocava a mão, ele perdia a força, né? Então ela achava que eu tinha aquele dom, e eu olhava para a pessoa assim, e eu falava a vida da pessoa toda, né? O que estava se passando com a pessoa, né? Então ela disse que eu tinha que viver lá. Então tudo, nada, então eu não prosperava. Eu ia para um lugar, eu tinha que voltar, né? Tudo que eu ia para cá, eu tinha que passar na casa da minha mãe. Tudo. Eu trabalhei 5 anos, quase 5 anos na Prosegur. Aí nesse tempo aí, eu não fui para a casa dela, mas assim que eu saí para a casa de lá. Então aquela vida, eu falei, não, não aceito mais isso, porque eu aceitei Jesus na época. Eu falei com o irmão Trigueiro, que batia na criança. Eu aceitei Jesus na época, mas eu não sabia para onde eu ia. Eu não tive assim um ensinamento, um discipulado, alguém para me acompanhar, alguém para me instruir, o que era, qual o caminho. E na época eu não sabia ler direito, as pessoas, eu não entendia nada que as pessoas falavam, eu só pedia oração. E eu passei por muitos lugares que aprendi que Jesus tinha que me dar. Já viu aqueles pessoal que chama romeiro na Bahia, que primeiro faz uma promessa, se o senhor me der isso aqui, eu vou lá e vou andar de joelho lá nas escadarias, não é? Então, eu conhecia Jesus nessa época, desse jeito, que ele tinha que me dar as coisas, que ele tinha que tirar. Agora, se o senhor me der isso, eu faço isso, né? Então eu vim para a igreja na época, visitei a Assembleia na época, depois eu vim para a Batista, Universal, batizei na Universal, fui para a Igreja da Graça. Na Igreja da Graça eu aprendi, voltando à Igreja Universal, eu aprendi a diferença do certo e do errado. Né? Do certo e do errado. O que eu tinha que fazer para conquistar, para receber, para conhecer Jesus. Mas também eles não tinham palavra. Eles não tinham palavra. Eles falavam, né? Então, a Igreja da Graça, elas tinham mais a palavra. Então, eu gostava, porque dali eu ia abrindo a Bíblia, ia pesquisando, né? E foi abrindo um entendimento ali naquela época. Fui abrindo um entendimento. Mas toda vez quando eu estava abrindo o entendimento, eu dava problema no relacionamento com mulher. Eu não conseguia, eu casei 5 vezes, né? E muitas dominações, eu não vou falar o nome, mas se você separou, não deu certo, Deus manda outra para você, né? Aquela não deu certo, aquela não era de Deus, você não escolheu certo, Então, eu aprendi isso aí. Então, aí nessa parte da mulher, foi a derrota que eu tive na minha vida. Eu fiquei mais ou menos com 11 para 12 anos de depressão. Depressão que eu não conseguia sair nem na porta de casa. Nem na porta. Mas Deus era tão misericordioso, que eu trabalhava para mim nessa época, quando chegava assim, faltando 10 dias para vencer condomínio na época, tudo, ele me supria a minha necessidade. Ele supria. Olha, vinha assim começou coisa extraordinária a acontecer na minha vida. Eu falava assim, poxa, eu errado, eu fazendo coisas erradas, e Deus me supria a minha necessidade, né? Deus começou, né? Aí eu achava, eu falei, mas Deus está fazendo isso comigo? Eu mesmo errado do jeito que eu estou, a minha situação do jeito que eu estou, mas eu tinha aquela sede da palavra, aquela sede de conhecê-lo, Aí eu comecei a ler a Bíblia. Mas eu não sabia ler muito, assim, né, na época, porque foi
né, de 2010 para cá, de 2010 para cá, eu comecei, mas não tinha aquela firmeza, não tinha aquela direção, né? Aquela direção, quem era Jesus, né? Mas um dia me falou, olha, Jesus está em Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, os verdadeiros seguidores vão lá nos 4 evangelhos. Lá você vai conhecer, né? Depois eu aprendi que Jesus veio de lá desde Gênesis, né? Desde Gênesis 3,15. Mas para mim entender, conhecer Jesus, qual era a doutrina, eu comecei lá de Mateus, né? De Mateus. E aí eu fui tendo aquele entendimento. Aí tem um irmão que me chamava Bíblia Móvel. Ó, vem um Bíblia Móvel aí. Então, aquele conhecimento, ele vinha em mim e depois eu fazia coisa errada, né? Então, eu sempre entristeci o Espírito Santo. Sempre entristeci. Eu fui morar numa cidade que eu tomei a mulher de um homem lá, o cara veio para me matar. Então, eu dei muito mau testemunho, né? Achava, irmão, e aquele irmão dava mau testemunho. Eu comecei a dar mau testemunho, por quê? Eu não queria mais candomblé. Eu tinha nojo, eu comecei a ter nojo, eu não queria mais. Mas também eu não me aprumava, eu não abria meu ouvido espiritual para poder entender, para poder o que é que Jesus queria falar comigo. Eu não sabia o que era arrependimento, eu não sabia o que era perdão, eu só andava murmurando, eu só andava falando o que minha mãe fez por mim, o que meu padrasto fez, não é? O que meu padrasto fez. Então eu andava desse jeito. Aí até que eu cheguei em Salvador, resumindo, né, que houve a interferência do sinal, aí comecei a me relacionar com homem sexual, para conseguir um abrigo, né? Aí nesse tempo eu fui ser militar. Aí daí eu fui ser segurança, comecei a ser segurança de condomínio ou de shopping, entrei numa empresa, apareceu um homem, olha, na situação que eu estava, Deus sempre mandava alguém para me abençoar. Eu pensava que era os anjos caídos da minha mãe, né? Porque um dia eu estava lá no lugar, fui ser um vigia de granja. Eu tinha um medo danado, que era no escuro, um cachorro bravo. O cachorro não aguentava me ver, queria me estraçalhar. E mandaram eu trabalhar com esse cachorro, não é? Então, nesse tempo, eu já tinha esquecido tudo, quem era Jesus, quem era... Eu não tinha aquela firmeza, tinha aquele desejo passava logo. Ele acabava logo. Aí eu começava a fazer coisas erradas, né? Era aquele homem que deixava manchas, deixava rastros. Eu comprava e não pagava. Eu não pagava ninguém. Era aquele homem que não tinha... Mas Deus sempre... Dizendo que Deus era do lado errado. Deus ama o pecador, mas ele odeia o pecado, não é? Mas Deus sempre tentando me dar uma direção, e eu não entendia, né? Eu não entendia aquela direção que Deus queria me dar, e eu não encontrava essa direção nos lugares que eu ia, nas dominações que eu ia, né? Eu não encontrava. Aí eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a ler, eu comecei a buscar, comecei a entendê-la. Aí quando eu comecei a entender, aí um dia eu estava tão assim, trabalhava tudo, mas assim, aquele peso por dentro, aquela mágoa de ser maltratado, aquela pessoa que sofreu bastante, era discriminado. Um dia eu fui trabalhar num posto, na época, e teve um problema de uma moto que eu fui trocar o óleo. Aí o homem falou assim, de onde desenterraram esse? Não é? Onde ele foi desenterrado? Não é? Então, fui aquele homem que tinha tudo para ser um bandido. Tinha tudo para ser um cara
pior da face da terra. Mas Deus não deixou. Deus sempre me tirava daquele lugar e eu não entendia. Eu não entendia. Né? As pessoas corriam atrás de mim para me matar. Porque eu enganei muitas pessoas. Eu passo uma época como Jacó. Eu enganei muitas pessoas. E aquele engano, eu fiquei com depressão. Porque eu tinha medo de encontrar alguma pessoa dessa na rua. Alguma pessoa dessa na rua. Né? Tinha pesadelos. Aí um dia, eu estava olhando no Facebook na época, e veio uma palavra assim, veio essa palavra aqui, 2 Coríntios 5, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Essa palavra, ela bateu como uma flecha dentro do meu coração. Mas foi bater, eu comecei a mudar. Despertou, houve aquele despertamento. Por quê? Nesse dia, eu deixei que a palavra entrasse no meu coração. Eu estava sensível. Porque quando a gente está com ódio, com mágoa, aquela barreira, a gente nunca vai entender as coisas do Espírito. Não é? A gente nunca vai entender as coisas de Deus. Deus pode estar falando. Muitas vezes, as dominações também, Deus podia estar usando alguém, mas a minha dureza de coração, o meu coração trancado, magoado do passado, né, das pessoas que me causaram, que me feriu. Um dia eu vi um vídeo de uma mulher, eu era uma pastora e psicóloga, falando sobre feridas do passado. Pessoas que foi ferida e pessoas que feriram também. Né? E eu aprendi muito sobre nesse vídeo. Eu aprendi que eu feri também muitas pessoas. E também fui ferido. Ela falou, olha, quem é ferido, fere. Quem é ferido, fere. Porque o que você tem dentro para passar para as pessoas é o que está no teu coração. Então, eu fui um homem muito ignorante, muito nervoso. Uma pessoa não podia me olhar. Porque por dentro só tinha mágoa do passado. Só tinha mágoa. Vinha na lembrança minha mãe, vinha na lembrança meu padrasto, vinha na lembrança os momentos que eu fui andarilho, que eu dormi nos cacau, tomando sol, chuva, sem roupa. Então, me lembrava disso. Né? E eu não conseguia me aprumar. Então, muitas vezes eu falei, olha, não tem jeito. Eu cheguei, pastor, tomar na época, não sei se o senhor já viu falar daquele Baygon. Lembra do Baygon em pó? Já ouvi falar. Eu cheguei a comer para ver se eu morria. Eu não consegui morrer. Porque eu só andava pelo mato, era um andarilho, era uma pessoa que não tinha vida. Todo mundo me expulsava. Pessoas que eu achava que era de Deus também, me expulsava. Ninguém queria mer comigo. Ninguém queria mer comigo. Só pensou aquela rejeição. Aí, pastor, eu comecei a entender. Que o que é que Deus faz por nós. Então, essa palavra veio. Aí eu comecei a mudar. Eu comecei sair, tomar nojo do pecado, né? Repetindo a mensagem, 2 Coríntios 5:17. Se você está em Cristo, nova criatura, e as coisas velhas se passaram, e tudo se fez novo. Então, tudo tinha que mudar no meu coração, eu tinha que arrancar aquilo do meu coração, aquela mágoa, aquele passado, aquela murmuração, que era o tempo todo murmurando, né? O tempo todo. Eu fui morar na casa do meu filho, quando eu cheguei em São Paulo aqui, há 6 anos atrás, sumiu um celular, ele falou que eu roubei. Ele disse, olha, eu só veio da Bahia, eu vim da Bahia ainda com depressivo, há 6 anos e pouco, quase 7 anos atrás. E ele disse, meu pai, depois que você chegou aqui, minhas compras estão acabando dentro da minha casa. O senhor parece que vem demoniado de lá para cá, que tudo está acabando.
né? Eu cheguei com 15 dias, ele falou que ia me dar uma briga. Então, e esse filho, foi o mais que eu judiei, foi o mais que eu bati. Eu criei meus filhos batendo, espancando. Porque o que estava dentro de mim só era ódio. Eu só tinha ódio. Eu tinha que bater nele, porque eu fui criado apanhando, mas eu tinha que fazer o contrário. Eu tinha que amar eles. Não amei, não. Descarreguei tudo que eu tinha dentro do meu coração para eles. Né? Para eles. E eu disse, você tem razão. Né? O que eu fiz com você, eu peço perdão, pedi perdão a ele. Então, eu dormia no sofá, junto com um cachorro, na hora que eu cheguei na casa dele. Tinha um cachorro. Eu dormia no sofá, que tinha uma correia, e eu amanhecia, e o pessoal não gostava de mim, ficava batendo para um lado e para o outro. Aí, sumia um dinheiro, disse, foi Selmar que roubou, foi meu pai que roubou. Entendeu? Então, aquelas marcas do passado, o que você planta, o que você vai colher para frente, porque tinha muita coisa que eu fiz e que eu tinha que colher. E tem coisas que eu fui inocente, né? Então, eu voltei lá atrás para pedir perdão a essas pessoas. Quando verdadeiramente essa palavra entrou no meu coração. Eu recebi Cristo nessa palavra. Eu tinha que mudar. Eu comecei a ter nojo do pecado, nojo de prostituição. Eu comecei a ter nojo dessas partes. Por quê? Eu deixei que a palavra entrasse no meu coração. Entrasse no meu coração. Aí eu passei a conhecer, eu passei a pesquisar mais, eu passei a buscar mais, né? Então, passei um tempo mais também relaxado. Aí eu conheci uma mulher, na época, quando eu estava bem tranquilo, e eu achei que eu queria casar. Eu não tinha aquele entendimento ainda que a pessoa que eu tinha casado, que eu tinha separado, estava viva. Aí eu falei, eu não posso casar, porque quem largou fui eu. Como é que eu vou casar com outra se eu deixei a mulher e o menino? Mas aí eu me enrolei de novo, pastor. Fui para o hospital com a pressão 24/17. Fui para perder o emprego. Botava testado um com o outro. Fiquei desorientado. Fiquei aquela pessoa, andava igual um zumbi na rua. E isso durou um ano, essa trajetória de sofrimento. Eu via muita coisa sobre o Evangelho. O inimigo, ele me jogava para as pessoas que ela não pertencia a Deus. Elas diziam que era de Deus, mas ela não era. Elas faziam tudo ao contrário. Para mim, o que é que eles queriam me mostrar? Que eu tomei uma decisão errada. Não é? Quer dizer, olha, você está sofrendo, mas olha essas pessoas, o que está fazendo. Essas pessoas falam que são de Deus, olha o que elas estão fazendo. Não é? Então, eu comecei a murmurar, eu comecei a falar mal dessa mulher, eu comecei a falar... Eu fiquei com a mente muito perturbada. Né? Muito perturbada. Aí eu cheguei a começar a tomar remédio controlado. Eu cheguei no psicólogo. Aí eu comecei a conversar com o psicólogo. E ele começou a perguntar a minha vida toda. Essa vida que eu estou contando aqui. Aí ele disse assim, você gosta de você? Você gosta de você? Você gosta da sua companhia? Porque uma pessoa tem que preencher. Rapaz, aquela palavra, eu sei que me arrepia. Deus usou a boca do psicólogo para falar isso. Aí ele falou, olha, vamos trabalhar agora em você. Você tem que gostar de você. Você tem que gostar da sua companhia. Ninguém vai preencher. Ninguém vai preencher. Foi aí que eu entendi que quem vai me preencher é o Espírito Santo. Não era a mulher, não era alguém. Por quê? Eu vim maltratado de família, de pai e de mãe, e eu achava que as mulheres tinham que preencher. E
eu maltratava as mulheres porque ela tinha que preencher o meu vazio. Então, pegava um, gostava, largava a outra, largava. Por quê? Porque eu achava que essas mulheres eram culpadas também, por fato de eu vir dessa vida. Aí eu comecei a enxergar, depois disso que esse psicólogo falou, eu comecei a mudar. Eu comecei a ter uma linha de raciocínio, Aí eu comecei a estudar Efésios, o livro de Efésios, que fala do mundo espiritual. Um mundo que o meu inimigo não é o ser humano, meu inimigo não é o diabo, né? Mas eu tinha, na época, o inimigo como ser humano, não era o diabo. Eu achava que as pessoas faziam aquilo por mim porque elas estavam querendo. Elas estavam querendo fazer aquilo por mim. Então, essa ignorância espiritual, esse sofrimento do meu passado, essa vida, que eu culpava as pessoas. Olha, ela é culpada. Olha, por causa disso, foi o dia que eu nasci. O dia que eu nasci, desde o dia que eu nasci, que eu sofro. Então, eu o tempo inteiro, eu ia para o lugar atrás de revelação, pastor, ninguém me dava revelação. Eu falei, será que Deus não está comigo? Porque ninguém falava nada comigo. Ninguém falava. Então, eu ia para o lugar e não via ninguém. Deus fala comigo, Deus só está comigo. Nada. Deus calado. Deus em silêncio. Deus em silêncio. Agora, por quê? Eu não enxergava o que eu fazia de errado. Eu enxergava o que as pessoas faziam comigo. Né? Por quê? Por causa do meu passado. Por causa do passado com minha mãe, com meu padrasto. Porque eu fui um andarilho. Eu só contava isso para as pessoas. Né? Eu não tive amor. O amor que eu tive foi porrada o tempo todo. Não tive carinho. Não tive um abraço. Nada disso eu tive da minha vida. Nada disso eu tive. Nada. Então, aquilo consumia por dentro. Era aquela pessoa e não dava valor às outras. Porque o que eu tinha para oferecer era ódio. Era ódio para as pessoas. Porque o coração estava cheio. O Jesus falou, vocês me louvam de boca, mas seu coração, né? Então, é um sepulcro caiado. Então, muitas vezes eu falava de Jesus, muitas vezes eu falava de Jesus, muitas vezes eu pregava para as pessoas, falava de Jesus, mas o meu coração não era aquilo. Não era aquilo. Eu ainda tinha ódio, ainda tinha rancor, né? Mas um dia eu liguei para minha mãe e falei, eu perdoo a senhora. Eu perdoo a senhora. Tudo que a senhora... Ah, mas não foi eu não. Não, falei, quem fez foi a senhora. Mas a senhora está perdoada, eu amo a senhora. Então, desse dia para cá, eu comecei a mudar. Liguei para todas as mulheres que eu vivi na época. Pedi perdão. Me perdoa. Né? Me perdoa. Eu fui o culpado. Então, porque na minha lista de culpado, essas pessoas estavam tudo como que quis me derrotar. E quando eu dei um passo para isso acontecer, isso foi uma decisão minha, não foi delas. Né? Então, eu achava que todas as pessoas eram culpadas. Era culpada. Aí, quando eu comecei a buscar mais Jesus na Bíblia, essa palavra aqui, a ferramenta, a espada, aí eu comecei a buscar, eu pedi ao Espírito Santo para encher meu coração, né? Tira isso tudo de dentro de mim, eu não quero sentir isso, né? Eu quero sentir a sua paz, eu não tenho paz no meu coração, né? O que eu tenho é só de murmurar do meu passado, das minhas coisas ruins, né? E Deus, ele começou a moldar dentro do coração. Ele começou. Eu era um homem ciumento, que na época eu ficava vigiando as mulheres. Eu ficava dizendo que elas estavam me traindo.
Mas pastor, era uma perturbação. Ninguém servia para mim. Eu desconfiava de todo mundo. Aquelas pessoas, nenhuma prestava. O erro estava dentro de mim. O erro estava dentro de mim. Porque quando a pessoa não tem um encontro com Deus verdadeiro, ela é uma pessoa ainda amargurada. Ela é uma pessoa ainda que não tem a paz interior. E quem só pode preencher é o Espírito Santo. Não tem outro, não tem outro. Né? Então, tem muitas pessoas amarguradas aí do passado. Eu fui visitar uma cliente que ela tem mágoa do irmão. Eu disse a ela, perdoe seu irmão. Ela disse, eu não consigo. Aqui dela é tudo roxo. Chega dessa e fica roxo aqui. Ela disse que não consegue perdoar. Ela já foi para a Assembleia de Deus, depois foi para a Macumba. Eu falei, a senhora se ama? Ela disse sim. Eu falei, não, a senhora não se ama. Porque a senhora está carregando o fardo dos outros, está carregando lixo, né? Mas o dia que a senhora perdoar, ela disse, a senhora toma remédio. Ela disse, tomo, mas nenhum remédio fazia efeito nela. Porque ela não podia nem falar o nome do irmão. Ela tinha raiva, igual eu. Aí eu pensei, falei, olha, a mesma coisa que eu passei na minha vida. Tinha raiva. E esse padrasto, na época, minha mãe ainda ligou na época, ele morreu. Ela ainda queria me jogar, o inimigo usou ela. Ele morreu, ele foi cortando as pernas. Ele ficou tão doente pela mão dos outros, perdeu uma perna, depois cortou outra. Aí passou a doença para o corpo. Aí não teve mais jeito, ele morreu. Aí minha mãe ligou para mim e falou assim, você se lembra dele que ele fez com você? Eu falei, não, eu não me lembro. Nada que ele me fez. Não me lembro. Eu me lembro que a senhora me fez na época. Mas a senhora está perdoada. Não é? Então, essa vida que eu tive, eu não desejo a ninguém. Eu não desejo, né? Uma pessoa que passou sendo andarilho, vivendo pelo mundo, rejeitado, não teve pai, se envolveu na prostituição, se envolveu com um homem sexual, uma vida desgramada, uma vida de casamento ruim, achava que as pessoas eram culpadas, achava que as pessoas tinham que preencher o meu vazio, e Deus falando comigo o tempo todo, me livrando da morte. Tinha coisa que acontecia comigo, pastor, que eu não entendia as coisas de Deus. Aí depois eu vim entender que eu era o escolhido de Deus. Porque quem é o escolhido, ele só morre no dia que Deus quer. Né? Ele só morre no dia que Deus permitir. Fala assim, esse é o escolhido, eu vou escolher ele. Esse eu vou escolher. Eu comecei a entender a doutrina, como ser um seguidor de Cristo. Aí eu comecei a ter paz no coração. Eu comecei a ter alegria no coração. Né? Essas pessoas que passaram, do meu passado, esse passado que eu culpava todas as pessoas, hoje não, eu me sinto culpado porque eu fiz mal para elas. Né? Eu desejei a morte delas. Eu traí a confiança dessas pessoas. Então, fui pedir perdão a ela. Porque ninguém é culpado pelos nossos fracassos, a não ser nós mesmos. Porque se a gente dá um passo errado, a gente fala assim, olha, eu vou culpar alguém pelos meus fracassos para me cobrir. Não. Deus colocou no meu coração. Volte lá atrás. Você lembra quando Eliseu tinha uma escola de profeta, no livro de Crônicas? A escola de profeta, que chegou, os alunos falaram assim, não, isso aqui está pequeno, vamos fazer maior, né? E pediu a ferramenta, pediu um machado, né? E ele levou aquele machado, quando ele estava cortando aquela árvore lá no Rio Jordão, o machado caiu. Mas ele disse, e agora, meu senhor, o machado caiu. Não era meu, era emprestado. E aí Eliseu perguntou, você sabe aonde caiu?
Essa palavra sempre, ela tocou no meu coração. Ele disse, eu sei. Aí pegou, orou e o machado flutuou. Então as pessoas, elas assim, você sabe aonde você errou? Você sabe que tem coisa lá atrás para você resolver? Para você, aquelas pessoas que você está culpando hoje, né? Você feriu elas também. Né? Elas não são culpadas pelos seus fracassos. E eu culpava as pessoas pelo meu fracasso e eu voltei lá atrás e pedi perdão àquelas pessoas. E aquele meu coração, aquele fardo, tirei aquele fardo de carregar culpa e que achava que as pessoas eram culpadas do fracasso. Porque eu era um coitadinho. Eu achava que as pessoas tinham que me ninar, botar no colo, porque eu vim do mundo sofrido. Um mundo que eu não achei nem paz, nem paz e nem amor. Não achei. Não achei um abraço das pessoas, eu não achei. Para me abraçar. Quando a pessoa vinha, às vezes, me abraçar, eu recuava. Pensa aqueles cachorros com toma-choque, né? Aqueles animais com toma-choque fica com medo. Por quê? Eu fui criado tipo um selvagem, como um homem selvagem. Então, a minha vida, eu desconfiava de todo mundo, de todos. Mas um dia que Deus tocou no meu coração, eu voltei para pedir perdão a essas pessoas. Eu não pedi perdão esse para baixo porque ele faleceu, ele morreu. Né? Ele morreu. Eu não consegui. Na época eu só ouvi minha mãe falando que ele tinha morrido. E ela falou sorrindo ainda que, né? Hoje eu desejo que minha mãe venha para Jesus. Minha irmã passou também para o lado de lá, né? Ela disse que é uma herança. E aí, pastor, começou a morrer todo mundo lá de casa. Todo mundo. Minha irmã morreu. Minha irmã morreu de AVC. Não consegui aposentar. Meu irmão, sadio, ele começou a mancar de uma perna. Ele não sentia nada na perna, mas ele começou a mancar de uma perna. E aí ele começou, deu AVC nele. Ele hoje está em cima da cama. Já há muito tempo, em cima de uma cama. Eu sempre oro por ele. Eu peço a Deus para tocar no coração, né, que tenha misericórdia deles, né? Ele não sabe, ele não tem conhecimento da palavra. Aí soube que ele está lá na igreja católica, que ele está buscando, está orando, está, né? Já é um começo. Né? Uma vez ele falou para mim de Jesus, falando para mim de Jesus, né? Aí eu falei umas palavras para ele. Eu não vou citar porque eu não sou de falar de religião. Ele não falou mais comigo. Eu falei por bem dele que o caminho é Jesus. E o que ele tinha que fazer para alcançar a salvação. Né? O que ele tinha que fazer. E quando eu falo para minha irmã diz que é cada um na sua religião. Então eu peço a Deus, né, misericórdia por essas almas, que elas venham, né, encontrar a verdadeira paz. Então, a roça de cacau que minha mãe tinha, morreu tudo. Vendeu. Hoje só tem um pedaço. O resto já acabou todo. Todo mundo que vinha trabalhar nessa roça adoecia e morria. Eu lembro de uma mulher disse que tem uma profecia que ela fez um pacto, que eu tinha que morrer. Mas Deus preservou a minha vida. Deus guardou a minha vida. Depois desse todo sofrimento que eu passei, depois de todas as pessoas que eu magoei, todas as pessoas que eu feri, né? Hoje eu aprendi, eu entendi. Hoje eu conheço a palavra, eu conheço o quê? Ter uma ferramenta na mão para perdoar as pessoas, para amar elas. Amar daquele jeito
que eu não desejo, porque para mim o amor era de homem com mulher, era aquele amor que eu não conseguia que as mulheres me davam. Aí aquela pessoa que é criada que não tem amor de mãe, não tem aquele carinho de mãe, aquele abraço de mãe, ela fica selvagem, porque tudo começa no berço, né? Tudo começa de lá para cá. Então, depois eu vim entender. O verdadeiro amor é o ágape, aonde só ama a pessoa sem interesse algum, sem receber em troca o que a pessoa vai te oferecer. Né? Eu aprendi, comecei a aprender. Aí esse tempo aí foi mudando, houve uma mudança muito grande quando eu fui dando mais a palavra, absorvendo a palavra. Aí chegou um amigo e me disse assim, você é um autodidata. Aí eu falei, tem coisas que... tem um tempo que se eu me perguntava o versículo da Bíblia, estava lá. Mas um tempo Deus foi... Eu estava naquele tempo me exaltando. Eu me exaltava muito. Então, eu me lembro que o apóstolo Paulo recebeu muito unção na época, quando ele conheceu Jesus, mas ele tinha um espinho na carne. Ele tem um espinho na carne, para não se exaltar. Porque a carne não pode se exaltar. Ela tem que ser mortificada. Não é? Então, hoje, o que Deus me dá, na hora que eu chamo para pregar em algum lugar, Deus, ele me usa, mas ele me usa na correção. Ele me usa na disciplina. Ele me usa na transformação da pessoa. É o evangelho de cruz. Né? É um evangelho de cruz. Eu aprendi a cruz de Cristo. Aí um dia eu comecei a aprender. O que foi que Cristo sofreu por mim na cruz? Ele começou a sofrer na cruz. Né? Ele começou a sofrer pelos meus pecados. Por mim, miserável pecador. Né? Ele foi trocado por um rapaz, por um criminoso. Né? Ele passou a vida dele, foi 30 anos, foram 3 anos de ministério, 3 anos e meio. Tudo por amor por nós, aonde eu comecei a conhecer o amor de Cristo. E hoje moldando, né? Então, existe um tempo de preparo, existe um tempo, mas o homem, se alguém me dissesse, olhasse atravessado, pastor, eu queria bater, eu queria matar, eu queria fazer algo, e Deus, cada dia mais eu sinto. Então, muitas coisas já aconteceram na minha vida, eu falei, Deus me mudou. Deus foi me moldando sem falar comigo, sem dizer, olha, há uma revelação, mas a palavra, eu abro a palavra. E essa palavra aqui foi aonde começou tudo. Isaías, 2 Coríntios 5, versículo 17. Né? Então, eu não poderia viver mais o velho homem, murmurando, reclamando da vida, porque se eu aceitei Jesus, as coisas ficaram novas na minha vida. Então, tudo se fez novo. Então, eu tenho que seguir no novo, não olhando para trás. Né? Para não fazer igual a esposa de Ló, e não olhe para trás. Mas ela foi e olhou para trás. Então, eu aprendi hoje, né? E agradeço a Deus, e me trouxe aqui para São Paulo, com a humilhação todinha que eu passei na casa do meu filho, com tudo, eu só dizia, Deus proverá, né? Ele é Deus, né? Falei, Deus, seja feita a sua vontade. Se o Senhor, eu vou dormir lá no viaduto, se eu não achar casa para dormir, os meus filhos, tudo aqui em São Paulo, me rejeitaram. Ninguém quis ir na casa deles. Porque tinha marca do passado. Tinha marca do passado. Então, o que eu estou contando aqui é um testemunho genuíno. É a minha palavra, né? Deus está aqui, só está ouvindo. Muitas pessoas vão ouvir esse testemunho e Deus está vendo que é pura verdade aqui o que eu estou falando. Eu não vim contar aqui glória, né? Que eu fui um santo. Não.
esse testemunho é para que as pessoas, né, quando ela dá um passo errado na vida, ela tem que saber que ela errou, porque ela deu o primeiro passo. Que as pessoas não é culpada pelos erros dela, pelas decisões dela. Então, por isso que eu achava que todo mundo era culpado. Mas só que eu nunca enxergava meus erros. Só enxergava o que as pessoas fez comigo. Então, eu passei muito tempo, pastor, assim dizia, quando tudo que sumia lá em casa era eu. Por quê? Eu dava motivo. Eu era revoltado, dava motivo. Tudo que sumia era eu. Então, eu fiquei naquele trauma, assim, em cada lugar que eu estava, às vezes na empresa, sumiu uma coisa. Até Deus tocar, até uma convenção, uma aceitação do Espírito Santo na minha vida, e isso rolou, foi tempo, não foi brincadeira. Por quê? Aquele homem muito maltratado, né? Que feriu muito, mas também foi ferido. Não é? Então, eu sigo um exemplo, porque Jesus, ele foi ferido pelos meus pecados. Lá em Isaías 64, 6, fala assim que nós somos um trapo de imundícia, porque todos nós erramos. Que justiça eu vou pedir para as pessoas? Aí hoje, quando a pessoa erra, eu olho para Jesus. O que é que Jesus fazeria com essa pessoa? Que resposta ele daria quando uma pessoa maltratou você, quando você foi maltratado, quando alguém te distratou, quando alguém te humilhou? Aí você olha para a cruz de Cristo, o que ele fez, a humilhação que ele passou, a negação que ele foi negado pela minha vida. Então, eu comecei a conhecer Jesus. Eu comecei a perdoar através da palavra. A palavra foi entrando no meu coração, eu comecei a perdoar. Hoje, pastor, acho que eu posso receber até tapa, até coisa, eu não sei. Mas a experiência que eu tenho hoje com Deus, né? A palavra, eu deixei que entrasse no meu coração. Eu não carrego mais nada de ninguém. Nem mágoa no coração, nem passado, nem murmurações, nada. Hoje eu fico preocupado, muitas vezes, para pagar minhas contas, que às vezes eu ultrapasso um pouco o orçamento. Eu era um homem que nunca paguei ninguém. Eu me escondia para pagar as pessoas. Eu me escondia. Então, uma pessoa de Deus hoje, ela não pode passar deixando rastros, deixando sem pagar alguém, sem palavras. Então, é uma disciplina. A palavra de Deus, ela é o quê? Ela é a justiça, ela é para corrigir os erros. Né? Então, eu sujei muito. Eu sujei muito como um falso cristão. Eu fui um falso cristão no passado também. Eu sujei muito. Deixava rastros aonde passava. E todas as vezes que eu prego, eu falo isso. Eu falo isso. Porque eu não fui santo. Eu falo hoje, eu era assim. Hoje eu não sou mais assim. Hoje eu vivo em Cristo. Hoje eu conheço. Então, quando eu vejo alguém tirando algo de alguém, extorquindo alguém, me dá uma revolta, usando a palavra de Deus para tirar algo de alguém, né? Isso me dói meu coração, né? Porque eu vi e falei, hoje, muita coisa que eu vi no Candomblé, eu vejo hoje, e veio aquela, né? Se você colocar X, você vai ter X. Eu falei, mas isso aí eu vi no Candomblé. Isso não é de Deus, isso não. Então eu comecei a buscar, comecei a conhecer a palavra. Então aquela criança que veio de lá para cá, pisoteada, apanhou muito, amargurada, fui estrupado, pastor, várias vezes, porque eu andava, era andarilho. Eu fui estrupado mais ou menos mais de 10 vezes. Mais de 10 vezes eu fui estrupado. Né? E assim tem algo que é muito forte na minha vida, essa parte, de ter relacionado com homem sexual, de ter procurado, porque não achava um abrigo, né? As outras coisas para mim não foram, mas essa foi a pior. Ela foi a pior, né?
E quando ali a 1 Coríntios 6, 16, né, o 6, o 15, fala, aquele que se une com a prostituta, né, é uma só carne com ela. Então, o corpo nosso, ali no 15, fala que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, que não devemos colocar na prostituição, porque o pior pecado é o do corpo. Esse corpo que o Espírito Santo vem habitar, ele não habita em prostituição. Então, aquilo, cada vez que ouvir a palavra, foi me tomando nojo. Pastor, ninguém me ensinou a Bíblia, não. Ninguém me ensinou a buscar Jesus. Eu fui direcionado pelo Espírito Santo. Hoje eu fui, porque muitas vezes eu falo, Deus, que palavra. Eu não faço. A gente vem preparar para fazer uma pregação, as pessoas fazem um esboço. Não, eu não faço. Eu não faço esboço. Eu abro a palavra aqui, peço direção ao Espírito Santo. Espírito Santo, a palavra do Senhor, né? O que é que o Senhor quer falar? Não sou eu que falo, eu sou um miserável pecador. Eu estou aqui pela misericórdia de Deus. Pastor, comecei sofrendo 12 anos. Vou fazer 61, se Deus permitir, agora em dezembro, dia 2 de dezembro. E Deus tem cuidado de mim nesse tempo todo. Esse tempo todo que correram para me matar. Pessoas que veio me matar morreram, pastor. Deus fez... Eu comecei a entender o plano que Deus tem na minha vida. Eu comecei a entender, né, o que Deus quer que eu faça. A palavra dele. Passar para as pessoas o certo, né, que ela venha deixar o errado. Mas é difícil viver neste mundo. Olha, as pessoas que vão morrer em Cristo, ela é lucro, né, como Paulo disse. Aquelas que morrem em Cristo é lucro, mas morrer sem Jesus, né, eu falei assim, eu passei por essa vida todinha de sofrimento, sem amor, sem carinho, ainda morrer sem Jesus, e fica lá queimando. A Bíblia diz que ele vai ficar queimando o fogo e enxofre eternamente. Vai ser jogado no lago de fogo. Vai ser ressuscitado para condenação, para vergonha. Aquilo tocou no meu coração. Aquilo tocou no meu coração. Então foi isso que foi me moldando. Foi isso. Então muita gente fala, eu não vou fazer isso porque eu vou para o inferno. Não. Você tem que fazer por amor. Você tem que fazer por amor, porque Jesus fez por amor. Jesus carregou a cruz em primeiro lugar por amor. Ele sofreu tudo por amor e obediência ao Pai. Então, quando a gente é obediente a Deus, quando a gente começa a buscar Deus, quando a gente começa a ver a nossa condição diante de Deus, a palavra diz, se humilhar debaixo da mão potente de Deus e Ele exaltarás. Então, o Isaías 62, ali, o Isaías 66, versículo 2, Deus falava que ele olha para os abatidos de espírito, mas aqueles que temem a palavra dele, aqueles que é humilde de espírito, que sabe aonde errou. E essa palavra, pastor, ela vem me moldando, porque eu tenho que me colocar como servo, e saber quando eu erro, e saber, porque nós somos pecadores, nós pecamos 24 horas, né? Mas o homem, são pecados, pastores, que são grandes, que a gente não peca, mas é uma distração. O diabo, ele sabe, olha, o Selmar, ele não coloque mais mulher, que ele não vai querer, não coloque mais uma distraçãozinha, coloca uma distração nele, porque o tempo está passando. Eu sempre falo, a morte é uma fila, cada dia morre um, todo dia morre. Aquela fila imensa que todos vão morrer. Os que estão em Cristo já sabem para onde vai. E os que estão, o que Deus dá oportunidade. Olha, pastor, essa oportunidade que Deus me deu até hoje, o senhor não sabe que eu sou grato. De chegar a 61 anos, em vida, ninguém nunca me bateu,
nunca vieram me matar, me bater, me espancar. Nunca, 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 nunca. Deus nunca deixou, né? Nunca briguei com ninguém assim só umas 2 vezes assim na época, mas foi uma coisa que passou. Nunca fui envolvido assim, mas eu sempre tinha aquela rejeição do mundo, de carnaval, de festa, coração bom. Quando eu vejo via uma pessoa na rua, meu coração doía. Quando eu vejo uma criança na rua pedindo, meu coração dói. Eu me lembro de mim, porque eu chegava para pedir nas fazendas, andando, dormindo nos matos, às vezes pedia uma dormida, né? E no outro dia o cara, não, você tem que ir embora. Eu via todo mundo com abrigo, todo mundo com lar, e eu não tinha lar. Mas Deus preservou a minha vida. Deus guardou a minha vida. Porque eu sou viver num tempo desse. Se fosse hoje, no tempo de hoje, naquele tempo ainda tinha pessoas ainda que tinham um coração bom, mas pessoas também muito desconfiadas. Não é porque você está sofrendo desse jeito. Sempre tem uma causa, sempre tem um julgamento, né? A minha forte, eu sempre fui aquele forte, 18 anos, 21 anos, eu pesava 115 quilos. Né? As pessoas olhavam para mim assim, mas o homem é forte, pode trabalhar, pode coisar, pode, né, se manter. Eu já pedi, pastor, pedia comida, eu pedia na passagem, andava em rodoviária, dormia em rodoviárias. Então, eu passei por todo esse trajeto na minha vida. Todo esse trajeto aí na minha vida. Andando de noite, né? Sempre ter sido atropelado e Deus preservou a minha vida. Qual é a minha gratidão? A minha vida. Porque ela é preciosa. Ela é preciosa. Uma alma, olha o que Jesus passou por uma alma. Então, hoje eu agradeço a Deus por estar aqui hoje, fazer 61 anos, né? Eu tenho 60, dia 2 de dezembro, falta o quê? 2 meses, né? 1 mês e pouco. Vou fazer 61, se for da vontade dele. Eu agradeço a Deus por tudo ele ter preservado a minha vida, né? Por ele ter me dado a paz. Hoje eu tenho paz. Houve uma mudança, né? Eu preciso mudar mais ainda. Eu preciso mudar em muitas coisas. Mas o que Deus vem fazendo comigo, né? Hoje eu entendo o caminho que eu estou trilhando, o caminho que Deus preparou para mim, né? Então, eu sou aquela pessoa reservada, eu trabalho, casa. Nem assim, muitas vezes as mulheres, vamos ali, o mundo está tão violento, né? O mundo está tão violento. Eu queria, assim, eu tivesse 4 homens, Deus, assim, para a gente sair fazendo culto em casa. Essa é a minha vontade, de sair, culto levando a palavra genuína para as pessoas, né? E aí, quando eu vejo uma pessoa com ódio no coração, amargurado, eu falo assim, não vá por aí, perdoe aquela pessoa, né? Eu fui assim, olha, eu perdoei, né? Então, se você não perdoar hoje, e se você morrer amanhã, você vai levar essas mágoas todinha, ainda vai ser condenado, porque não há salvação para essas pessoas. A Bíblia diz, Deus fala, se você perdoar, você é perdoado. Se você não perdoar, você não tem o perdão de Deus. Então, é uma condenação. Então, eu vim entender, e Deus falava sempre isso, essas palavras fortes, essas palavras. Então, eu fui aprendendo dentro da Bíblia. E aquilo eu fui deixando absorver a palavra no meu coração. Então, a mudança veio através da palavra. Aí eu comecei a olhar para o ser humano de forma diferente. Eu comecei a entender o que as pessoas estavam passando. Eu julgava muitas pessoas. Mas ela está sofrendo por causa dos pecados. Se ela não tivesse com pecado, não estava sofrendo. E o verdadeiro seguidor de Cristo é aquele que sofre, não pelos seus pecados, não pelo que você faz, mas pelo o Evangelho, pela palavra. Você começa a ser rejeitado.
Pastor, eu sou aquele homem muito rejeitado até hoje. Não é todo mundo que fala que Jesus... Porque eu vejo o que está aqui escrito. E as pessoas, quando eu vou... Havia até amigo meu, não quero falar de Jesus. Eu tenho pastores, teólogos, homens que fez direito, fez tudo lá. Eu falei, olha, eu conheço a palavra genuína. E eu não posso nem acrescentar e nem tirar. Eu não posso colocar uma vírgula aqui. É o que a palavra está dizendo. É o que Deus está falando. Então, se não tiver aqui dentro, eu desconcordo. Eu não concordo o que não está na Bíblia, o que não está escrito na Bíblia. Então, muitos começaram a entender depois. Falaram, não, você é meu amigo, mas Deus, olha, Deus ele usa cada pessoa de uma forma. Deus te dá um conhecimento a você, dá esse, cada um tem um dom, é um corpo, mas um corpo, cada um tem um dom. Mas é um corpo só, não pode ser dividido, não é? Eu só tenho um dom, Deus te deu um dom, Deus me deu um dom, Deus deu um dom a outro, né? Deus deu um dom, ele tem aquele dom que Deus deu, né? O meu dom é a defesa do Evangelho, é buscar a palavra, ver se aquele tema, se aquela pregação está de acordo com a Bíblia, se está de acordo com o texto, o que Deus está falando, não é? Então, Deus me deu este dom, né? Uma pessoa que não estudou, uma pessoa que trabalha hoje em trabalho que só tem gente de 2º grau acima, né? Onde eu trabalho, fui trabalhar de agente aeroporto, só pegava de 2º grau naquele tempo, né? Nos anos 90, eu fiquei no aeroporto até 98, trabalhei quase 8 anos, agente aeroporto usava, mesmo as pessoas que estavam lá com estudo, eu estava lá no meio. Aí você vê o que é que Deus faz com a gente. Esse não foi o inimigo que me colocou lá, o inimigo queria que eu morresse. Deus. Eu vim aprender a ler através da Bíblia. Eu vim ler, saber escrever através da Bíblia. Eu comecei a fazer áudio. Eu comecei a gravar áudio, eu parei, tem uns 3 anos, eu parei. Aí eu comecei a fazer áudio, gaguejava, pastor, eu fechava apagava, errava, ia de novo, errava, ia de novo, errava, ia de novo. Aí fui aqui, ponto e vírgula. Aí eu comecei a escrever. Me deram um cargo lá no trabalho, lá, que eu tinha que escrever. Comecei a escrever. E aí, daí para cá, eu comecei a escrever, comecei a ler bem, comecei a escrever, tudo isso vem de quem? De Deus. Tudo isso vem de Deus. Um homem analfabeto, um homem que não estudou, trabalhou em vários lugares que outras pessoas trabalham. Deus me deu um conhecimento de história, abrindo minha mente. Então, eu só tenho que agradecer a Deus. Eu só tenho que agradecer. O quê? Isso aqui muda a nossa vida, a palavra, a ferramenta do homem, para o homem saber, para trilhar o caminho. É a palavra de Deus. Porque ela me fez saber ler e escrever. Hoje eu leio e escrevo. Hoje eu sei ler através da Bíblia. Eu começava a gravar um texto, Deus colocou para mim a narrar os salmos. Eu comecei a narrar salmo, pastor. Maravilha. Aí o povo dizia, Alcide Moreira aí, ó. Né? Alcide Moreira aí. Eu tenho vários áudios. Então, eu comecei a desenvolver sem ir para a escola. Desenvolver. Então, tudo através da palavra. Quando a gente quer aquela sede de falar de Jesus, hoje eu tenho uma sede. Hoje eu tenho uma sede de ver como as pessoas estão pregando, se ela está pregando certo, se está dentro da palavra o texto dela está... Sempre a pessoa está pregando, eu falei, Maria, fala com minha esposa aqui, olha, está errado, o tema não é esse. Ele saiu do tema, ele saiu do texto, ele não é esse. Não é? Então, quem sou eu? Eu não estou corrigindo, eu não posso corrigir o profeta,
mas a pregação sim, mas a profecia sim. Aí eu comecei a conhecer, então, aquele menino que veio de lá, analfabeto, ignorante, cheio de ódio, cheio de mágoa, acusando as pessoas, né, envolvido com prostituição, sem saber ler, e Deus começou a me ensinar. Começou a me ensinar. Porque eu fui para a escola pouco, acho que eu estudei até segunda série, pastor. Até a segunda. Hoje eu trabalho em lugares que só tem gente formada. Não é? Trabalho gente formada. Então, o que eu tenho que agradecer a Deus? Tudo isso. A minha vida, primeiramente, por estar aqui nesse momento, falando com o Senhor, dando esse testemunho, né? Ele tocou no meu coração, me fez lembrar que aquelas pessoas que eu magoei, o perdão veio através de Deus no meu coração, eu vim entender que eu tinha que perdoar essas pessoas e que ninguém é culpado pelos nossos fracassos. Ninguém pode culpar alguém pelos seus fracassos, mas o que ele está plantando. Aí Deus fala assim, olha, o que você planta... Aí um dia eu vi uma frase assim, o homem que vence a si mesmo, ele vence melhor do que vencer 1000 batalhas. Engraçado, foi uma filosofia. Mas foi uns quebra-cabeça da vida que eu vim pegando, e aquele foi me colocando para a Bíblia. Então, Deus foi me abrindo assim um entendimento, e esse entendimento eu buscava na Bíblia. Eu comecei a fazer aquela pesquisa, né? Aquela buscando. Então, fui vendo, aquilo foi me moldando, né? Aí eu começava a copiar a Bíblia. Então, desde aí, o que eu tenho que agradecer a Deus é por estar aqui, cabeça branca, né? Fazer 61 anos, sabendo ler e escrever, através da palavra. Da palavra. Então, hoje tem gente teólogo, eu converso com eles. Né? Eu sei onde começou a igreja, lá do 1º século, 2º, 3º século, 4º século. Um dia Deus colocou na minha cabeça assim, olha, pastor, eu falei assim, Jesus, ele morreu, foi lá nos anos 33. O que foi que aconteceu com a igreja de lá para cá? Eu vinha na minha mente para me pesquisar o que tinha acontecido com a igreja. Então Deus estava me colocando para vir lá da raiz, para entender lá, isso aí é teologia hoje. Aí eu vim, né, com Jesus morreu, o que foi que aconteceu? Eu fui buscar lá atrás, o discípulo, o Edito de Milão, né, de Constantino, tudo aquilo ali, eu fui passando pelaquela trajetória. Um homem que não sabe ler. Aí para você ver o que é que Deus faz com a gente. Ele pega o incapacitado, ele pega aquelas pessoas desprezíveis para confundir o sábio. Aí esse amigo meu fala hoje, ele é engenheiro, é teólogo, é bacharel em teologia. Ele disse, você é o centro de ser... como é que ele chama? De aquele cara que superou, de ser, aquela pessoa que venceu, conseguiu vencer. Ele disse, você é uma palavrazinha, ele não me lembra agora que ele disse para mim, superação. É um exemplo de superação. Né? O que eu conheci você e hoje. Então, eu fui mandando aqueles áudios para ele. Ele foi mandando para as pessoas. E aqueles áudios começou a fazer bem para as pessoas. Ele disse, mas você não sabe quanto eu mandei para o Freire. O Freire, ele dá aula de teologia. Então, gente estudada, e eu mandava áudio para eles. E ele dizia, é esse aí, é verdade? Eu dizia, é esse aí. Quer dizer, não é me gloriando.
o Deus me usando para essas pessoas, né? Então, o que Deus faz? Ele pega o incapacitado para capacitar. E eu preciso buscar mais, eu preciso entender mais, eu preciso buscar. Quanto mais você conhece a palavra, quanto mais a palavra te molda, ela te corrige, né? Quando eu cheguei aqui em São Paulo, na época, veio um bispo da igreja, uma igreja na época, ela na Avenida Atlântica, ele disse, olha, Deus, fique em paz, Deus está moldando o seu caráter. Essa palavra, eu cheguei a arrepiar. Deus usou ele, falou, fique em paz. Olha, Deus está mudando o seu caráter primeiro. Né? Então, a profecia, quando vem de Deus, eu sente a palavra quando Deus quer falar. Eu tinha uma sede para Deus falar comigo. Aí ele me abraçou e falou assim, fique em paz, Deus está moldando o seu caráter. Eu precisava ser moldado. Eu precisava de mudança. Mas essa mudança tinha que começar por mim, pelo meu querer, por abrir o coração para deixar Deus entrar. Né? Então, pastor, aqui está meu testemunho, né, de vida, de superação, né, de vida, chegando aos 61 anos. Não deveria estar aqui se não fosse Deus, se não fosse a misericórdia de Deus. Porque eu vejo, foi tão grande a misericórdia de Deus na minha vida, foi muito grande, pastor, muito grande mesmo. Porque pelo que eu passei, e chegar a este momento aqui, né? Então, hoje eu passo para as pessoas, comece a amar elas, comece a perdoar, né? Não olhe por que elas te fez, mas ame elas, porque Jesus fez isso na cruz por nós. A gente já veio de uma geração de Adão contaminada, né? Então, toda a geração de Adão, tudo destinado à morte. Já a morte perpétua, mas Deus teve misericórdia de nós, enviou Jesus Cristo. Então, quando alguém fazer um mal com você, olhe para a cruz, olhe o que Jesus fez por você. Busque na palavra, né? Busque a palavra. Não olhe para as coisas humanas, porque quando a gente olha para humanos tem erros, mas a palavra não. A palavra, ela é a nossa ferramenta, porque eu aprendi a ler e escrever aqui a palavra de Deus. Então, ela me deu todo esse ensinamento. Eu deveria perdoar, eu deveria amar. O amor, não aquele amor do mundo, de corpos. O povo tem um amor do mundo. Eu sempre falo, minha esposa muito fala, não existe um amor entre o homem e a mulher, porque existe uma troca de favores. Porque quando cada um tá agradando o outro, mas se o outro ficar inválido, o amor acaba. Mas o amor ágape, como Deus tem por nós, ele nunca acaba. Né? As pessoas que casam, que é feia, é gorda, ficou não sei o quê, mas eu vou separar, mas eu amava, agora não amo mais, porque a pessoa parou de servi-lo, a pessoa parou de ser prestativo para você. Mas eu falei assim, quando eu olho para a cruz de Cristo, eu sou digno de falar isso com o meu próximo? Não sou. Porque eu já deixei muitos rastros de amarguras, já deixei muitas pessoas furiosas, com raivas, usadas. E eu não sou digno de dizer que aquela pessoa é daquele jeito. Aí quando eu vejo uma pessoa, eu falo assim, teve um tempo, pastor, que eu olhava para as pessoas e falei, como é que eu sou? Quem eu era? Né? Eu não sou digno de jogar a primeira pedra. Aí eu aprendi, fui aprendendo. E hoje eu dou graças a Deus por tudo que Ele tem me dado. Porque dinheiro no mundo não paga a paz. Pastor, eu pensei que não ia voltar mais à sociedade.
aquele homem que foi excluído, eu não pensei que eu ia voltar mais, né? E Deus me mandou, mesmo assim, eu casei. Eu achei que casei errado, maltratei muito a minha esposa aqui, mas depois Deus foi tocando no coração que Ele não vê o tempo da ignorância, não é? Então, mas aí eu aprendi, Deus foi me moldando, fui aprendendo, aprendendo, tudo dentro da palavra, tudo dentro da palavra, porque quando só tem uma força de vontade, porque, pastor, hoje nós vemos fulano de tal, muitos seguidores, pessoas com tantos seguidores, e Jesus, cadê os seguidores de Cristo, os verdadeiros seguidores? Cadê aqueles que passar o evangelho genuíno para aquelas pessoas mudar, corrigir, que a palavra nos corrige, ela nos molda. Então, quando a gente abre o nosso coração, nossos ouvidos espirituais, que a gente vem entender que nós somos um passageiro aqui, estamos na fila da morte, a qualquer momento. Eu sempre pego, eu vejo uma ampulheta, não sei se você já viu uma ampulheta, ela joga uma areinha, só vira de um lado, aí ela tem um tempo ali de cair aquela areinha. É uma ampulheta, né? Ali é a vida do homem, do nascimento à morte. Paulo fez uma ilustração que o homem natural pega uma água e no instante ela escorre na mão. Mas quem tem Jesus é como a água do mar. Ela nunca acaba. Então, os dias que Deus dá aqui para a gente nesse mundo é para ver a misericórdia dele por nós. E quando a gente começa a ver a misericórdia de Deus, a gente começa a sentir a dor do próximo, aí é onde vem a transformação. Né? Porque não adianta eu falar bonito aqui para o Senhor, saber de Gênesis e Apocalipse, e não gostar e não fazer a obra cá fora. Que é a minha casa. A minha casa está desgovernada, eu não me amo nem a si mesmo, não dou valor a ninguém, não gosto de ninguém, não amo ninguém, e uso a palavra se escondendo. Não. Nós temos que primeiro preparar a nossa casa, né? Uma palavra diz, se você quiser ser um bispo, seja que ninguém venha achar nada em você. Está lá no livro de 2 Timóteo, né? Seja irrepreensível, marido de uma mulher só, né? Governe bem a tua casa, que é a nossa vida, né? Não dê lugar para que as pessoas pensem algo de você, que as pessoas vejam algo em você, porque se eu dou mau fruto, eu tô afastando as pessoas de Deus. Então existe um preparo. Quando os 120 foram receber o Espírito Santo, primeiro eles se prepararam para receber. Houve um preparo. Deus fica aí, tudo junto, um corpo só. Se prepare. Né? Vem um Consolador. Então Deus fala para todo mundo, se prepare. Né? Há um tempo de preparação. Há um tempo de escolha sua aqui na Terra. O que você quer? É trilhar o caminho da verdade, o caminho que leva a Cristo, ou o caminho da perdição? Porque o caminho de Cristo ele é estreito. Ele não passa mágoa, não passa rancor, não passa ódio, não passa nada disso aí. Né? Então, as pessoas que não ama a seu próximo, ela é uma assassina, porque a Bíblia diz que aquele que não ama seu irmão é um assassino. E os assassinos não têm direito ao reino dos céus. Né? Então, Deus foi me moldando sempre nessas palavras, né? Para batendo. Aquele coração duro, água mole, pedra dura, né? A água vai batendo até que fura. Mas está moldando, né? Não vamos dizer que está 100%, que quando chegar ele leva. Não é? Mas hoje o que eu tenho que passar para as pessoas é isso: perdoe, ame seu próximo, né? Se você não consegue, peça sabedoria a Deus, né? Peça ajuda,
que Deus venha te ajudar, né? E pense em você mesmo, porque você é o único culpado dos seus problemas. Ninguém é culpado pelos seus fracassos, né? Pelas suas decisões erradas. Não. Mas no dia que você reconhecer o que Deus fez por você, você começa a mudar. Começa a ser uma nova criatura. Começa a entender o que Jesus fez por você. Quando a gente olha para a cruz, pastor, a gente começa a mudar. Exato. Não é? Porque Jesus largou o trono dele. Que pecado Jesus tinha? Um homem nasceu de mulher, fez as limitações, trabalhou como carpinteiro, foi humilhado, foi desprezado, bateram na cara, chicote, não tinha forma, não tinha beleza, não tinha nada que pudesse agradar. Mas quando ele começava a falar, tocava nos corações. Então, como eu falo aqui hoje, você não precisa ser aparência, mas o interior seu tem que estar pronto. É verdade. É esse que Deus vê, é o coração, é a alma. Né? Quando o senhor falar uma palavra, você tem que sentir aquela palavra, está falando com o Senhor. A palavra, sempre que Deus fala aqui, quando o senhor vai pregar, primeiro ela vem para a gente. Porque o primeiro sumo sacerdote, Arão, que era irmão de Moisés, antes dele fazer qualquer sacrifício, ele se consagrava 3 dias antes. Ele se preparava, primeiro ele, para depois ele fazer o sacrifício pelas pessoas. Então, você vê que tinha primeiro preparo ele, né? Ele foi escolhido por Deus para ser o primeiro sumo sacerdote, não é? E você vê o que é que eles faziam. Já os filhos dele foram fazer lá, morreram. Né? Então, as coisas para Deus não é de qualquer jeito. Né? Ele se consagrava 3 dias. Primeiro, ele matava o animal para a consagração dele. Primeiro, ele se consagrava para poder fazer expiação de pecado pelas pessoas. Né? Então, um exemplo que a gente vem ter para a vida da gente. Né? Foi o primeiro sumo sacerdote. Então, Deus está falando, se prepara, mude, né? Porque o diabo, quando Jesus ele andou 40 dias e 40 noites, resumindo, quando ele estava cansado, jejum, o diabo chegou lá e ofereceu. Então, o ser humano hoje está preparado para o teste? Eu estou sim, mas na hora que vem, quando vem de lá, né, não vamos ser como Jó, né? E Jó só ouviu falar, mas Deus sabia que o coração estava preparado, né? Estava preparado. E a gente não está preparado, né? Você está preparado mesmo? Então Deus vai fazer um teste, né? Para ver se você segue a Ele ou não. Porque quando eu vejo a minha vida aqui, pastor, a nossa vida, eu vejo quando Deus tirou os israelitas lá do Egito para a terra prometida. O que Deus fazia com aquelas pessoas, e aquelas pessoas murmurentas, e ela não via o cuidado que Deus tinha por elas. Assim somos nós. Quando o senhor sai na rua, só vê o cuidado que Deus tem, o anjo vai te guiando, tira o Senhor de outro caminho. Deus é o tempo todo nos livrando, porque a gente não consegue ver o mundo espiritual, né? Mas não vê as bênçãos de Deus na nossa vida. Olha, no dia que se eu amanhecer vivo amanhã, foi uma bênção tremenda que Deus me deu, foi uma bênção, foi a minha vida. Deus me deu mais oportunidade para me mudar. Mas olha, Selmar precisa mudar mais. Eu vou dar mais um dia de vida a Ele. Então, cada dia, Deus te dá porque Ele te ama. Ele quer que você volte-se para Ele. Então, as pessoas que vão procurar bênção e não sabem que amanheceu. Um dia eu fiz uma ilustração, finalizando. Se você ganhasse 10 milhões, o que é que você faria? Perguntei para a mulher, o rapaz lá e para uma senhora lá. Ela disse, eu pagaria todas as minhas contas, eu resolvia meus problemas. Mas se você ganhasse os 10 milhões e não amanhecesse? Não, então eu não queria. Falei, quem é mais valor?
O seu amanhecer ou os 10 milhões? Porque muitos não vão amanhecer amanhã. A fila da morte está aí. É uma fila. E Deus dá oportunidade para a gente sair da fila da morte e para a fila da salvação. Esperar quando Ele chamar, a gente subir em glória. Não é? Aí, muitas vezes, eu vou terminar, pastor, aqui dizendo que o morto ouve a gente falar? Não. Um morto consegue ainda ter mágoa de alguém? Não, ele não consegue ouvir. As pessoas que morreram no batismo em Cristo Jesus, ela não consegue ouvir mais essas coisas do mundo, porque ela não pertence mais a ele. Ela morreu verdadeiramente. Mas se ela não morreu, ela consegue ouvir fofoca, ela consegue ouvir mágoa, ela consegue ouvir tudo de ruim, porque ela não morreu. A carne ainda reina, a carne ainda comanda ela, o corpo dela. Mas se o espírito comandar, ela não ouve mais isso aí. Porque ela verdadeiramente ela morreu. Que Deus abençoe sempre, né? Traga muito mais pessoas para contar seu testemunho e que esse testemunho chegue para as pessoas que estão necessitando, para as pessoas que acham que a vida dela não tem mais jeito. Tem jeito, tem. Maravilha. E tem jeito, sim. Deus é bom.